Olá, deixa eu organizar aqui. Bem-vindos, bem-vinda. Oi, Priscila. Que lindeza, que alegria tê-la aqui. Travou. Não, deixa eu colocar o tema aqui da live. O que a gente vai estar conversando hoje? Como tornar o ambiente um aliado. Ok? Fixando. Que alegria tá voltando aqui com esses encontros ao vivo, as lives. E eu quero dizer que, além da alegria, é uma empolgação, um entusiasmo também muito grande depois de algum tempo distante aqui desse lugar. Aproveite enquanto o Insta tá chamando os meus seguidores aqui para ver o vídeo, para estar comigo nessa live, conosco. Clica aí no aviãozinho e olhe primeiro o tema, como tornar o ambiente um aliado para uma vida melhor. Busque aí na sua memória quem que você pode estar convidando para estar conosco aqui nesse momento que a gente está conversando sobre isso. O quanto que a desorganização prejudica ou não a nossa saúde mental. Especificamente, foco, propósito, a nossa casa interna. Bem-vinda, Cida. Prazer ter você aqui. E já vai me contando aí, para você, sem despreocupando com o que é certo ou errado. Para você, o quanto você acredita que o ambiente externo, independente de qual seja, se é dentro da sua casa, se é em um restaurante que você vai, se é uma viagem que você faz, se ele interfere ou não, desde processos internos, desde o movimento dos pensamentos, o aceleramento ou não, o fluxo da quantidade de pensamentos no nosso cérebro, seus movimentos internos, seus estados emocionais. Me conta aqui, o que você pensa sobre isso? Interfere ou não? Um ambiente organizado interfere? Um ambiente desorganizado? Ei, Marisa, que saudade, seja bem-vinda. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui hoje. Nós vamos estar nesse lugar de organização e desorganização, produtividade com propósito e foco. Tá? Aqui, a Priscila colocou demais. E eu vou estar trazendo aqui uma situação que eu usei para estar fazendo a chamada dessa live aqui. Então me acompanhe. Imagine que você vai visitar alguém ou vai à casa de uma pessoa, pode ser um amigo, um parente ou um conhecido de uma pessoa que você conhece, você vai visitar a casa de uma pessoa. Apesar que dá para utilizar aqui. Mas não. Continua aqui, imaginando. E aí, ao entrar, abriu a porta, ao entrar, tem um quadro lindo ali à sua frente. E esse quadro, ele está levemente torto na parede. O que você faz? Geralmente nessa situação. Pensa aí, lógico que vai vir, a hora que eu falei isso já deve ter vindo ou não
incômodos ou nada de incômodos. Essa situação, ela fala muito sobre o quanto você tem mais tendência ou não para uma organização ou mais organização. O quanto você lida com essas duas polaridades que existem no nosso dia a dia, na nossa vida, mesmo nós ficarmos em um grupo ou em outro. Em geral, há dois grupos de pessoas que a gente separa das pessoas nessa situação do quadro que eu dei. Geralmente, para esses dois grupos, é muito automático o conforto ou desconforto de ver esse quadro levemente torto. Deixa eu ver aqui a Priscila. Se for na casa de alguém que tem um vínculo, peça licença e alinho. Sim, vou te contar uma coisa, eu já fiz parte desse grupo aí. E às vezes se era a pessoa que eu já tinha vínculo, às vezes eu nem pedia licença. A hora que eu via, eu já estava lá com a mão no quadro, né? Dando ali uma ajeitadinha. Boa noite, Samuel. Seja bem-vindo. E é exatamente, Priscila e mais você, que já foi lá e deu uma ajeitadinha no quadro, vocês fazem parte desse grupo de pessoas que vão estar realmente tendo esse comportamento, saindo e indo lá ajeitar o quadro porque você te trouxe algum desconforto. E olha, vê se faz sentido para você. Se você não tiver esse vínculo parecido com o que a Priscila trouxe, ou se você não tiver intimidade com a pessoa da casa, o que muito geralmente acontece? Gente, o tempo que você vai ficar ali dentro, você vai ficar remoendo uma parte desse tempo, esse incômodo, com aquela pequena desordem ali no alinhamento do quadro na parede. Esse é um grupo de pessoas. Tem um outro grupo de pessoas que vão reagir da seguinte forma: o quadro está reto, ou o quadro está levemente torto na parede, não vai trazer nenhum desconforto. Essa pessoa não vai sentir incomodada, é como se nem tivesse visto esse pequeno detalhe aí. É como se nem estivesse ali. Passou, viu o quadro e beleza. Não terá incômodo nenhum. Temos esses dois grupos de pessoa. Mais uma vez, eu trazendo esses dois grupos, perceba em qual dos dois grupos você se identifica mais. Isso fala muito sobre você. E como eu estava dizendo aqui, quando a Priscila colocou como ela reagiria, que é indo lá e arrumando, alinhando o quadro, né? Eu digo para vocês que eu já fiz parte desse grupo. E de realmente sentir muito incomodada. Não só com quadros, por exemplo, algum alinhamento de cadeira, livros que estão empilhados e que às vezes tem algum torto ou algum desnivelado, ir lá e ajeitar. E o que a ciência, gente, traz sobre isso? Os estudos científicos, eles têm trazido nos últimos anos, né, desse estudo, que esse desajuste, essa pequena, entre aspas, desorganização, atrapalha, sim, o nosso interno, a nossa saúde mental. A ciência mais atual, dentro desse estudo, diz que os impactos tá vindo dessa desordem, independente se é um detalhe de desordem ou se é uma desordem grande, um caos, uma bagunça total, traz um impacto muito grande em nossas vidas. Tá? E
que eu vou estar trazendo aqui para nós hoje é o que você pode fazer para que essas desordens em que você não tem como fazer nada com elas, prejudique o mínimo do mínimo possível em você, internamente. E para isso, eu preciso de trazer quais são os maus, os malefícios da desorganização. E lembrando sempre, tá? Que aqui nós não estamos entrando na questão do que é certo. Se é certo ir lá arrumar o quadro ou é neura demais. Se é certo ou errado, tá... Isso nem fazer diferença. Não ter vontade nenhuma em ir passar imperceptível. Esse, como eu dei no exemplo, esse desalinhamento, pequeno desalinhamento do quadro. Não é sobre isso, tá? Eu quero estar convidando vocês para vir para esse olhar mais amplo e, ao mesmo tempo, para você. O quanto a organização ou a desorganização, como que é isso dentro do seu jeito de funcionar. Que nós temos, cada um temos nossos jeitos e são singulares, né? E tá tudo certo. Por que eu falo que tá tudo certo, entre aspas? Porque vai muito do que nós aprendemos sobre isso quando éramos criança e quando viemos para a fase adulta, o que a gente foi fazendo, os ajustes ou os desajustes. O quanto a gente foi se permitindo ficar numa zona de conforto ou quanto a gente foi vendo os confortos e os desconfortos nesses dois lugares, organização e desorganização, e nós fomos buscando de cada dia, de certa forma, ir mudando isso em nós. Boa noite, Marcelo! Que bom que você está aqui, é sempre muito bem-vindo. Me conta onde você está. Se você está ainda nesse lugar maravilhoso ou se está aqui pertinho de mim. E fiquem à vontade totalmente da espontaneidade de estar trazendo aqui para mim a sua percepção, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua troca, o que você desejar, tá? É esse espaço que eu quero estar retomando aqui com vocês, retomando hoje as lives, de um espaço de colaboração mútua. E onde que eu falo que aqui está especialista no conhecimento, nas técnicas, e do lado daí estão os especialistas nas situações, na vida. Tá aqui em Uberlândia, que bacana! Então, você pode estar vindo aqui me falar um oi, tá? Vamos lá, os males... Eu vou falar da desorganização para depois trazer a organização sobre o olhar das ciências. Quais são os males da desorganização? A gente sabe de muitos males, né? Principalmente se eu sou aquela pessoa que uma desorganização externa me causa desconforto. Seja porque eu sou perfeccionista, seja porque eu sou muito observadora e gosto das coisas bem organizadas simplesmente, independente do motivo, tá? Já ouviram falar no Carl Jung? Ele foi o fundador da psicologia analítica e já lá na época que ele trouxe esse olhar para da psicologia analítica, ele já trazia, século passado, gente, que a nossa casa, a casa mesmo, física, onde moramos, onde residimos, ela reflete e é reflexo de quem nós somos. Olha aí. A casa em que residimos, ela é o reflexo e reflete quem nós somos. Isso inclui a nossa identidade e as nossas emoções. Ele afirmou isso diante de bases de experiência clínica. E aí?
Hoje, eu posso dizer aqui, após de mais 100 anos depois desse estudo dele, hoje os estudos científicos vêm corroborando para essa tese, vêm confirmando isso. Mesmo que a gente não dê conta disso, tá? A desordem tem um enorme poder de nos afetar, direta ou indiretamente. O nosso humor, os nossos comportamentos e os nossos níveis de estresse, especificamente os nossos níveis de estresse. Isso também é válido para aqueles lugares, gente, para aqueles espaços em que a gente relaxa. Por exemplo, que é a nossa casa, ou onde nós trabalhamos. Isso inclui, novamente, os ambientes físicos, quanto os virtuais também. Os nossos computadores, tablets, celulares, estão tudo dentro desse lugar da nossa casa, tá? E eles interferem, sim. A desordem, então, ela pode sim, já está comprovado cientificamente que a desordem pode causar sim impactos negativos na nossa saúde mental. Isso é algo que você precisa de sair dessa live ao terminar ela aqui com você ter essa certeza e essa clareza. Qualquer que seja a desordem, seja no seu ambiente ou em ambientes externos, seja inclusive, ontem eu fiz uma postagem de a hora, vamos supor, você está viajando, você abre a janela, o que seus olhos ali alcançam, se é desordem ou ordem, isso tudo interfere. E em quais aspectos mais específicos essa desordem interfere? No nosso foco, lembrem-se, foco, e na nossa produtividade. E tem mais outros dois aspectos que também interferem muito. Na nossa disposição e energia. Então, parte dos movimentos em que a gente sente que estamos perdendo o foco, que não estamos produzindo do jeito que nós poderíamos produzir, ou que nós estamos indispostos ou com baixa energia, pode primeiro olhar no ambiente em que você está ali inserido e inserida. Na organização ou desorganização. Quais as variáveis desse ambiente estão interferindo nesses 4 lugares? E, gente, olha o quanto que é sério. Se interfere negativamente no nosso foco, e o nosso foco é uma das 2 coisas que nós temos o controle. Se interfere e perdemos o controle no foco, como então? Controlar emoções controlar não, né? Emoções a gente não controla. Como então sermos inteligentes emocionalmente diante das situações e controlarmos ali o comportamento que nós desejamos? Sendo que o primeiro item que é possível haver os outros resultados, ele está ali já sendo impactado negativamente, que é o nosso foco. E aí, quando nós não mantemos a limpeza nesses espaços, imaginem que, agora eu vou trazer o que acontece aqui no nosso cérebro. Quando nós não mantemos a limpeza, e quando eu falo limpeza, que eu falei que agora, organização, tá? O nosso córtex visual é a parte do nosso cérebro que é responsável pelos circuitos cerebrais envolvidos na nossa visão consciente. Quando estamos em ambientes desorganizados, essa parte do nosso cérebro fica super sobrecarregado
coloquei bem duas palavras aí fortes mesmo, parece redundantes, mas é para isso mesmo. Por objetos que não estão relacionados às tarefas que a gente está ali no momento fazendo, que precisamos fazer. E aí o que acontece? Se, por exemplo, eu estou aqui nesse momento fazendo essa live com você, tá? E se aqui tivesse na minha frente, que eu estou aqui no consultório, as poltronas com as almofadas ali soltas, desorganizadas, se a minha mesa tivesse com pilhas ou papéis aqui, né, de forma desorganizada ou materiais desnecessários para esse momento que eu preciso para estar realizando a live, eu estou ativando aqui nesse meu córtex visual uma sobrecarga de informações, uma sobrecarga de objetos desnecessários. E aí o que acontece? Essa mesa bagunçada ou o computador cheio de abas abertas ou até o celular, que é por onde eu estou fazendo a live, aqui vindo notificações o tempo todo, abrindo as janelinhas de notificações, tá? Vai estar dificultando aqui eu estar focada no que eu preciso de estar falando com vocês, na linha de raciocínio que eu trouxe para eu fazer essa live, tá? E vai estar entrando, trazendo prejuízos para minha capacidade de concluir essa live da melhor forma como eu planejei ela, com eficiência e efetividade. Então, isso você traz esse exemplo que eu trouxe da live para vários outros aspectos do seu dia a dia. O que está desorganizado, o que está no seu campo de visão e que não está conversando harmoniosamente para a tarefa que você está fazendo nesse momento, que são objetos desnecessários, eles são verdadeiros inimigos da sua produtividade. E cada vez que aqui o nosso cérebro, e especificamente o nosso córtex visual, recebe essa sobrecarga de objetos, recebe esse comando de desorganização, ele interpreta como desorganização e falta de limpeza, ele interpreta como o quê? Negócio inacabado. E aí, como que você acha que ele vai ficar fazendo aqui? Ele vai ficar te chamando de atenção a maior parte do tempo para você terminar isso que ficou inacabado. Percebe até onde que vai? É dessa forma que a desorganização externa, é assim que o nosso cérebro recebe a desorganização externa. Como o quê? Eu vou repetir novamente. Como uma coisa, uma situação ou um negócio que está inacabado. Nós funcionamos perfeitamente bem, gente. Ei, Sérgio, boa noite. Lu, sejam bem-vindos. Que alegria tê-los aqui conosco. E chegando, né, essa informação desse jeito, negócio na cara. Tem alguma coisa que você não terminou de fazer. Funcionamos perfeitamente bem. O cérebro recebeu essa informação, vai passar para o seu corpo um comando para ele ali fazer algo para acabar o que está inacabado. E ele vai ficar aqui te lembrando todo o tempo. Você precisa de acabar, você precisa de acabar. E aí não vai estar conversando, porque você pensa que... Vamos trazer de novo o exemplo da live. Eu tô aqui, tô perdendo foco, tô sendo produtiva, tá vindo pensamento estranho que eu não tô entendendo, porque grande parte é inconsciente, que agora já não vai ser mais para vocês que estão aqui, conhecendo mais sobre
o cérebro humano para entender mais sobre você e então entender uma das fatias, o porquê que às vezes você fica... O que acontece quando você perde o foco, a produtividade, a disposição e a energia. Parte dessa fatia é exatamente isso. Algo desorganizado externo aí de você. Continuando aqui o raciocínio, tem desorganização, tem coisa que você precisa de acabar, Isabela. E isso não vai estar conversando comigo, porque eu olho aqui no meu ambiente, não tem nada, porque eu já encerrei o meu período de trabalho. Os atendimentos que eu já fiz hoje, eu já fiz os registros no prontuário e eu me preparei uns minutos antes para estar tudo ok para poder vir para essa live totalmente no foco para estar conversando com você sobre isso. Mas aqui está me fazendo movimentos para tirar o meu foco, minha concentração aqui para a live. E isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, várias vezes. E aí, quando isso vai, o seu cérebro vai pedindo para você atenção, que tem alguma coisa que não está certo, aí começa a desordem interna. Impactada ou pelo gatilho de uma desordem externa. E aí percebe o quanto que os estudos de 100 anos atrás, de Carl Jung, faz todo sentido mesmo. Que a nossa casa ou nosso ambiente de trabalho, seja físico ou virtual, se está desorganizado, vai interferir também na nossa casa interna. E é esse exemplo que eu acabei de dar. Não faz sentido falar que eu acabei que tá faltando coisa para eu fazer no dia de hoje, porque não tá, eu tô inteiraça aqui na live, já tá tudo certo que eu fiz, não tem nada faltando e inacabado. E aí, mente e corpo vão estar trabalhando para te dizer, tem alguma coisa que você precisa sim de acabar. E aí a gente entra em emoções, com sentimentos. Seja estressante, seja de tensão, seja de confusão. Geralmente, quase que 100%, emoções desconfortáveis. Irritabilidade, impaciência, intolerância. E aí? Por outro lado, tá fazendo sentido para você? Se fizer, o meu termômetro aqui é esse coraçãozinho. Ativa esse coraçãozinho aí, ou escreve aqui nos comentários, tá? Mais uma vez, com vocês, com toda autonomia de estar vindo aqui compartilhando comigo o que vocês sentirem vontade. Certo? E aí, gente, beleza? Até agora eu trouxe exatamente o que uma desordem externa provoca na minha saúde mental, certo? E aí pode ser que você esteja perguntando assim, mas Isa, e para aquelas pessoas que funcionam muito bem diante de uma desorganização, que são pessoas que a gente olha que são desorganizadas e que tá tudo bem, elas não estressam com isso. É eu que sou organizado que estresso com a desorganização dessa pessoa. Então quer dizer que isso não impacta nela, na saúde mental dela? Sim, impactou bem antes de ter impactado em você, muito provavelmente. Mas ao mesmo tempo, se foi essa forma que ela aprendeu, que a desorganização está ok, né? Para essa pessoa fica mais, ela vai precisar de um esforço maior para validar que a organização, a desorganização dela não está realmente fazendo bem para ela. Ela vai ter que fazer um esforço maior porque ela aprendeu, foi essa linguagem dentro lá da estrutura de família dela. Mas o impacto acontece sim negativamente na saúde mental também dessas pessoas. Da mesma forma, entre aspas, só que jeitos diferentes de funcionar, né? São processos internos, movimentos desconfortáveis diferentes. Na pessoa que a desorganização é de boa, esse impacto negativo na saúde mental dela é muito velado, é muito silencioso.
ela percebe, em geral, quando ela vê que várias coisas na vida dela estão começando a ficar de perna pro ar. E aí ela, opa, peraí. Onde ela para, tem essa tomada de consciência e ela vai perceber. E pode ser que é aí que ela consegue validar que ela precisa de estar sendo mais organizada. Porque ela está perdendo foco, está perdendo a produtividade, ela está num estresse muito grande, numa falta de energia e assim vai. Ok? Por outro lado, gente, a ciência tem trazido, né, que cada vez mais ambientes organizados, limpos e arrumados contribuem para reduzir o estresse relacionado a esses objetos que ficam de fora, as informações perdidas, que às vezes aqui já aconteceu com você? Você está procurando algum objeto e que você não lembra onde guardou? Um ambiente organizado, isso reduz pra caramba essa situação. Ok? Aumenta os índices de satisfação e realização, melhora o seu humor, amplia o seu foco e o nível de concentração. Economiza, otimiza bem o seu tempo, ajuda que você utilize o tempo da melhor forma possível. Em qual sentido, por exemplo? Em parar de ficar perdendo tempo em procurando coisas que você sabe, por exemplo, aonde você guardou. Você não lembra aonde você guardou. Lembrei que de uma situação de uma cliente que a gente estava trabalhando essa semana, acho que foi segunda-feira, que exatamente nesse lugar, e que ela veio porque ela não estava dando, ela estressou com ela mesma, que ela estava colecionando várias coisas na casa dela. Ela chegou me falando desse jeito, falei assim, mas como assim, fulano? Foi um cliente, como assim, fulano? Ele falou assim, eu não estou dando conta com a minha desorganização. Esses dias atrás eu fiz questão de colocar em cima da minha mesa o que eu tenho, no mínimo 2 coisas iguais. E o que aconteceu que eu entendi, que nesse dia eu vi isso, Isabela, que na minha desorganização da minha casa e do meu ambiente de trabalho também tá tão grande, que quando eu vou procurar uma coisa e eu não acho, o que eu faço? Eu prefiro ir lá e comprar essa coisa que eu não achei. E aí depois, com o tempo, eu acho, e aí eu tenho 2, 3, 4, 5 coisas repetidas. E é isso, o ambiente organizado, por mais que a gente já tenha essa clareza, seja óbvio. O óbvio também precisa ser dito. O óbvio também precisa de ser aqui reforçado. O óbvio também precisa de ser treinado para que a gente tenha um ambiente bacana, organizado, limpo. E é esse exemplo, economizar inclusive dinheiro, porque você não vai para esse movimento parecido com o que o meu cliente foi. Você ganha espaço para guardar os objetos, você gerencia seus prazos, suas atividades num tempo ali eficiente. Você tem, por exemplo, uma casa, um ambiente para receber bacana um convidado ou as pessoas. São muitos os benefícios de um lugar, de um espaço organizado. E como então? Agora eu vou lá para a organização. Como então eu posso iniciar a organizar minha casa, ou seja, o meu trabalho, a minha mesa, para eu ir para esse lugar da organização? Primeira coisa eu falo para você, com passos pequenos e firmes. O que isso quer dizer, gente? O sucesso de qualquer coisa que você procura realizar na sua vida, ele é determinado pela velocidade ou não de como vai ser os seus primeiros passos para realizar aquilo que você deseja.
Por isso que também para organização, para limpeza, é preciso passos pequenos e firmes. Ei, Luiz, bem-vindo. E aí, gente? Vamos imaginar aí o seguinte. Em geral, quando nós estamos com algum lugar, algum espaço desorganizado, em geral temos a tendência de quê? Olhar para esse lugar e ir lá querer arrumar tudo de uma vez. Quem aqui já se deparou no sábado fazendo aquela faxina que não deixou de fazer vários tempos ou semanas ou na semana e que no sábado pegou a casa, por exemplo, da porta de entrada até o porta do quintal e colocou para fazer toda aquela faxina nesse momento? É sobre isso. Passos pequenos e firmes quer dizer o quê? Se você fizer esse movimento de querer organizar toda a desorganização de uma vez só, pode ser que você consiga e pode ser que não. Mas o que fica disso? Você vai ter que usar um esforço maior e aí você está funcionando diferente do jeito saudável ou do jeito como o seu cérebro funciona. Você está nadando contra a corrente. E o que isso quer dizer? Que em algum momento vai parar de funcionar e vai parar de dar certo. Em algum momento você vai voltar e olhar e vai estar tudo desorganizado novamente. Por qual motivo? O nosso cérebro funciona poupando energia. Quando você vai querer organizar tudo de uma vez só em um dia, você está indo contra esse jeito dele. Porque você vai gastar energia muito mais que necessária. E ele vai te trazer o tempo todo do jeito dele para esse lugar para poupar energia. Então pode ser que você vai largar de fazer a coisa ali no meio da faxina e a limpeza total pela metade e tudo. Então, vamos lembrar, pegando ainda sobre nesse exemplo da limpeza, como que isso pode estar acontecendo? De deixar de ser uma maratona de limpeza e de organização. Ei, Lísia! Hello, Leonardo! Oi, Lísia! Bem-vindos, bem-vinda! Que alegria ter você aqui. Pegando essa ideia de limpeza da casa, desorganização da casa. O que é importante? Reserve 10 minutos do seu dia, o tempo que couber na sua agenda. Eu falei 10 minutos aqui como forma simbólica, mas imagine, dá uma olhada na sua agenda e tire um pouquinho reserve um horário, um tempinho na sua agenda para você olhar do que está desorganizado. Qual é a parte que mais você precisa primeiro organizar? Se for na sua casa, a sugestão é que você organize o lugar, o espaço, que mais você fica quando você está em casa. Se for no seu trabalho, vou dar o meu exemplo aqui de novo, né? Qual é o lugar que eu mais fico aqui no consultório? Lá, na poltrona, no setting terapêutico, fazendo os atendimentos de terapia. Então, vamos imaginar que pegando esse exemplo, é esse lugar aqui no consultório que eu mais fico a maior parte do tempo, tá? Então, eu vou começar a organização por esse lugar. Somente. No dia de hoje, eu dou uma olhada no como é que tá a desorganização, eu olho aqui na minha agenda e me planejo. Hoje, de tal a tal horário, que dá aqui, beleza, sem eu precisar de correr, sem estressar, sem alimentar a ansiedade em mim, eu vou organizar o meu setting terapêutico. E a mesma coisa você faz na sua casa. Um ambiente de cada vez. Isabela, mas então eu vou ficar até o final do ano para organizar a bagunça lá de casa.
não tem problema. Fique. Só que você vai ficar 1 ano, eu coloquei aqui dramático, tá, gente? Só para dramatizar mesmo. Mas esse seu jeito de escolher uma coisa, um ambiente de cada vez e ir aos poucos, você está falando, conversando bacana com o jeito que o seu cérebro funciona. Então ele vai colaborar para fazer dar certo. Você vai estar conversando e sendo a sua melhor amiga, que eu falo aqui para os meus clientes, o seu melhor amigo com você, porque você não vai para exaustão e nem para frustração de repente ter que largar uma coisa pela metade porque ficou cansado ou cansado demais, ou porque não deu tempo de organizar tudo, ou seja lá por quê. Você vai estar inteligentemente usando as suas emoções, sem estresse, sem estar dando alimento e comida, quer dizer, para a sua ansiedade, num processo saudável. E quando eu estou dentro de mim, olhando para o saudável, porque os meus comportamentos é para esse lugar, nesse exemplo que eu dei, o que vai acontecer com o meu externo? Eu vou conseguir deixar ele também saudável. Então, nesse lugar de organização e desorganização, de acordo com os estudos científicos, quando eu faço esse movimento, nesse exemplo que eu dei para vocês, a chance de eu conseguir organizar o meu setting terapêutico naquele tempo que eu coloquei para mim aqui, ela é muito, muito, mas muito maior do que eu ter que parar ou me auto-sabotar durante todo esse processo. Deixa eu ver a Lu aqui. Isa, adorei a sugestão. Vou fazer sem desculpa. Exatamente, Lu. Segue e depois você conta pra mim, para depois eu contar pra turma toda aqui que estiver me acompanhando. E quem ainda não me segue, vai lá aqui no meu Insta e me segue, gente. Por gentileza, vamos lá aprender sobre aqui, pra gente poder fazer as mudanças de forma mais leve. Né? Eu falo muito, o meu objetivo aqui nas mídias sociais é ajudar as mulheres a descomplicarem suas vidas. De que forma? Isso, ajudando elas primeiro a trazer esse conhecimento científico. Homens também, tá? De que forma? Como que nosso cérebro funciona? Porque tudo começa por aqui, gente. E se eu não sei como ele funciona, eu tô às vezes fazendo e gastando energia e pelejando, e por que não dá dando certo? É porque eu não sei como ele funciona. Grata, Lu. Começa então por um lugar. Se você, por exemplo, em ambiente de escritório, acumula correspondências em gavetas, dá uma olhada, junte elas em uma sacola e das que é ok, livre-se delas. Sem precisar de estar acumulando isso. Se a sua mesa que você trabalha está amontoada de coisas, jogue fora aquilo que pode jogar fora, desnecessário, e organize o que sobrar. Lembrando sempre que quanto menos coisas, aliás, vou falar diferente, que estar no seu campo de visão somente objetos que são úteis para o que você está fazendo ali naquele momento. Por isso que é dito tanto por tantos autores e outras pessoas que trazem aí, né, dicas, ou seja, o conhecimento, para afastar o celular quando está trabalhando, se não é nada diretamente, se o seu celular não é uma ferramenta de trabalho, exatamente por esse, um dos motivos que eu garanto para vocês é esse. Eu estou aqui atendendo numa terapia com o cliente. Se o meu celular tiver ali do lado da poltrona que eu sento, ele é um objeto que vai ser o meu inimigo na minha produtividade com esse meu cliente, no meu foco. Mesmo que ele está ali no canto e não está no meu campo de visão, mas ele já esteve porque eu vi que ele está no canto. E ali eu posso mexer para tirar ele do lugar, eu posso olhar a hora, tá?
E o que eu falo muito quando eu faço supervisão com os psicólogos. Nada de celular ali para você olhar a hora, se já deu o horário do seu cliente de determinar a sessão. Só para você, um exemplo para você trazer para a sua realidade. Compra é simples, não é caro, é um valor bacana, ok? Compra um relógio de mesa. O relógio de mesa, ele é do contexto do setting terapêutico. O celular, não. Entende, gente? Então, vai ampliando isso, vai começando a ter esse olhar saudável para o ambiente aonde você está. Por quê? Começando sempre uma atividade de cada vez, para você ter consistência. E se você tem consistência, você está falando a linguagem aqui. E se você está falando com a linguagem aqui consistente, ele vai colaborar pra caramba pro seu processo e pro que você deseja realizar. Certo, tá? Fazendo sentido para você? Querem estar perguntando alguma coisa? Se for preciso, uma outra orientação. Vamos imaginar que você escolhe um lugar lá da sua casa que tem muita coisa para você organizar. Tá? E que não vai acabar, e que você, lembrando disso que eu tô te dizendo, tá? Que mesmo você escolhendo um ambiente só, é muita coisa, você vai lá para aquele lugar para o esforçar a mais e nadar contra a corrente aqui, o que você pode fazer? Você pode colocar um relógio, um despertador, para o quê? Nesse lugar aqui, vamos imaginar, qual lugar, gente? Vocês querem trazer o exemplo aí, que pode ser que seja um ambiente da sua casa, do seu trabalho, que é um espaço só, mas que tem trem pra caramba para organizar? Porque aí eu consigo dar o exemplo ainda mais próximo de vocês. Deixa eu ver aqui se alguém quer estar colocando, ou senão eu vou dar o exemplo que eu pensei aqui agora. Tá, então vou seguir aqui. Vamos imaginar que é lá na minha casa a cozinha. A cozinha, que eu tenho que organizar os armários, as coisas dentro dos armários, panela, prato, aquelas coisas tudo. Dispensa, vou pegar então dispensa. Boa, Lu. Mudei aqui, gente, vou utilizar o que a Lu trouxe. A dispensa. A dispensa é um lugar que, olha lá, ela tá falando que coloca tudo lá. Tudo mesmo. Além das coisas de alimento, de limpeza, outras coisas que não tem nada a ver com dispensa, Lu, é isso para eu entender bem? Se você for para ok, você falar isso. Ela coloca tudo lá, então vou pensar que tudo é tudo mesmo, inclusive objetos que não tem que estar na dispensa, entre aspas, com todo respeito, tá, Lu? Mas vamos imaginar que é muita coisa que tem que colocar em ordem, em organização, tá? Estamos lá na dispensa. Se pensar, poxa vida, só de entrar já vem aquele negócio assim, gente, vê se faz sentido. Nó. Meu Deus, me ajuda porque eu preciso acabar com isso daqui hoje. Isso é um pensamento, em geral, de uma pessoa que incomoda com desorganização. Isso mesmo, que não tem lugar, coloco lá, certo? Ai, ai, eu sei que eu tenho que resolver isso, mas eu já vou nessa postura. Ai, ai, meu Deus, vamos lá. Já fiz isso várias vezes. Vamos lá, Isabela, que você dá conta de organizar isso daqui. Beleza. O que a ciência traz? Quando você vai em algo parecido a esse, dessa forma que eu te trouxe, ou quando realmente está igual a dispensa lá, no exemplo que a Lu trouxe, tá cheio de trem, coloca tudo lá, você vai pegar um despertador, tá? E colocar inserir ali o tempo, 10, 15, no máximo 20 minutos. Para você iniciar a organizar essa dispensa. Colocou lá o cronômetro, 20 minutos, vamos pensar, tempo máximo. Minuto contando,
Você já lá na despensa, já organizando. O relógio despertou. Deu 20 minutos. Deixa do jeito que está. Foca em outra atividade. Vai fazer outra coisa, tá? No dia seguinte, você repete novamente esse processo. Percebe se precisa de 20 minutos ou se pode ser 15 ou 10 ou 5. Eu não sei como é que vai estar ali, o que você conseguiu organizar. Mas o que a ciência traz nessa orientação sobre cronometrar, não limpar tudo, organizar tudo de uma vez? Que ali você está ativando o seu foco, a sua produtividade vai estar caminhando dentro disso, ser produtiva, eficiente e eficaz na tarefa que você está ali para realizar, e você dividiu ela em partes. Então, você tem grandes chances de você já trazer um pensamento aqui possibilitador de que eu vou organizar nos 20 minutos. É isso daqui que deu para organizar. Sem estar alimentando tensão, ansiedade, expectativa e tudo que a gente alimenta quando é além da conta esse esforço. E aí, no outro dia, você repete o processo. Vai lá, 10, 15, 20 minutos, no máximo 20. Relógio despertador, rodando, organiza. Se ainda precisar de um terceiro dia, beleza. É dessa forma. Esse planejamento, essa postura, esse jeito de organizar o que está desorganizado é um jeito eficiente e eficaz. E que vai dar certo, você pode ter certeza. E aí você vai estar trabalhando cada vez mais dentro de você, que é muito bacana, tá? E ver a despensa organizada, por mais que é óbvio isso. Mas você participando do processo desse jeito, de forma muito mais leve, sem complicação. Ok? Essa é uma outra orientação. E uma terceira para finalizar aqui para vocês. É o quê? Inserir nesse processo de organizar o que está desorganizado, a natureza. Como assim, Isa, natureza? Sim, estudos demonstram que, mesmo que seja o menor contato com a natureza, vai estar durante esse processo de organização e de limpeza, você vai estar reduzindo o seu estresse, a raiva, o medo de não dar conta ou de não dar tempo, ou raiva de que está bagunçado, ou a frustração. Reduz todas essas emoções e sentimentos desconfortáveis. E vou trazer o complemento. Reduz de forma significativa, gente. Os estudos científicos trazem isso. Traz exemplo, então, como, Isa, trazer a natureza? Seja a luz natural. Abre as janelas da casa ou do apartamento. Abre o que você puder abrir para a luz natural entrar no seu ambiente onde você vai estar ali organizando. Ou você pode trazer alguma planta e deixar ali nesse espaço em que você está organizando. Ou alguma coisa que são pequenas fontes de água, tá? Terceira orientação para fazer com que esse seu processo de organizar o que está desorganizado mais leve, mais tranquilo e com resultado fato que você deseja, que é a organização. E depois essa planta, você pode estar decorando ela no seu quarto, no seu escritório, na sala, onde você quiser estar deixando ela. O que eu quis dizer com a planta é isso. Estamos lá arrumando a despensa. Vamos imaginar que a despensa não tem janela, tá? Leva uma plantinha, se tiver ela na sua casa, uma plantinha para esse lugar. Depois você percebe que aqui, o quanto isso reverbera positivamente nesse seu processo. Com muito mais leveza. São coisas, pelo menos na minha percepção, gente, são orientações
simples, e por mais simples que possa parecer, parece, nossa, mas será que vai ter mudança mesmo? Eu, através da ciência, do meu estudo aqui, estudando mesmo, garanto para você que esses pequenos atos de organização, aos poucos, tomarão o seu dia a dia muito mais agradável, mais produtivo, mais feliz, com mais foco, mais o que você deseja, indo para esse lugar de saúde externa, que eu gosto de trazer pluralidade, saúde ou doença. Desorganização é doença. Não que você está doente, tá? Só para trazer esse olhar. Organização é o olhar para a saúde. Quanto mais os seus ambientes você for deixando eles organizados, a mesma coisa vai acontecendo internamente. E pode ser que você comece a perceber, gente, parece que eu estou menos estressada. Parece que eu estou mais tranquila no dia de hoje. Essa semana foi tão bacana. Parece que essa situação aqui que eu acabei de lidar com ela com tanta tranquilidade, tempos atrás eu ficava irritada, impaciente. Também começa a fazer as mudanças na sua casa interna. Mudanças para a saúde. Ok, gente? Oi, prima. Bem-vinda. Pergunta. Quer trocar alguma informação, alguma ideia aqui comigo? Estou à disposição. Se não vier agora, tá? Se durante a hora que você for fazer valer isso, o que a gente conversou aqui, se tiver alguma dúvida, independente do que for, me chama no direct, né? A live eu vou estar deixando ela salva aqui no feed. Ouve novamente, pode me chamar nos comentários ali abaixo da live. Para o que vocês precisarem, eu continuo juntava cada um de vocês para cada vez mais esse processo de organizar o que está desorganizado, né? E deixar o ambiente realmente um aliado para você ter uma qualidade de vida, uma vida melhor. Eu estou à disposição. Deixa eu ver, a Nanana, faz muito sentido isso para mim. Que joia. Grata, Priscila. Ok, então. Para você que está assistindo esse vídeo aqui, gravado, é a mesma disponibilidade minha, tá? O que fizer sentido, vai lá, põe, vai para ação. E o que você precisar, pode estar me chamando no direct ou aqui nos comentários, que continuo juntos para estar trazendo realmente essa saúde mental, inclusive de fora para dentro, e depois vocês perceberam, né, que o processo vira de dentro para fora. É muito legal. E para você que ainda não está lá no meu grupo oficial da Jornada do Autoconhecimento, o link para entrar no grupo do oficial dessa jornada tá na minha bio. Ainda não comecei lá no grupo. Eu vou estar começando dia 7 de novembro lá no grupo. Mas a Jornada do Autoconhecimento já dei o play nela hoje, nessa live. Às segundas-feiras trarei lives com tempo reduzido de 20 a 15 minutos, com temas bem específicos, bem práticos, que a gente precisa e lidamos com ele no dia a dia, que complica algumas vezes. E com algum outro também movimento com convidadas específicas, bem mesmo, mulheres e homens, para fazer alguns momentos de live comigo, para, dentro do tema de cada uma dessas pessoas, ajudarem a mim, a você, a todos nós a descomplicar a nossa vida e a olharmos cada vez para a nossa saúde mental. Parabéns pela sua escolha de ter estado aqui comigo ao vivo, e para você que está assistindo a live gravada, e o meu sentimento e o agradecimento de ter você aqui. Grata!
Um beijo e um mundo de afeto para cada um de vocês.